como é receber a notícia de que você está com os dias contados? Para quem já viveu o dilema do diagnóstico de câncer, é como ir para a guerra com todas as armas possíveis e fazer de tudo para vencer essa guerra, mas não ter essa certeza. O Spirit tem essa meta também, que é investir na conscientização e no alerta para as doenças e que é possível sim a gente se prevenir e pelo menos tentar uma sobrevivência ou tentar melhorar com o diagnóstico. É com isso, com essa ideia de prevenção, que eu quero agradecer aos Móveis Sebem por permitirem a gente estar gravando mais um Inspire-se aqui. Quero agradecer também a Rosane Secato e a Laís Makeup, que são responsáveis por cuidar de forma muito carinhosa de mim. Eu quero agradecer você a estar acompanhando o Inspire-se no online. E hoje eu vou conversar com uma vencedora. Em 2019, ela descobriu que estava com câncer de mama. Com 3 filhos, precisou enfrentar uma grande batalha, ter muita força de vontade para vencer essa etapa. Eu vou conversar com a dona de casa, com a mãe, com a pedagoga, com a sobrevivente Gisele Calef. Gi, para inspirar as pessoas, conta um pouquinho, como é que foi essa descoberta, aquele tapa na cara de saber, tu estás com câncer? Exatamente, foi como se alguém tivesse vindo e puxado o tapete. E naquele momento a gente não sabe como que a gente vai agir dali para frente. Então, a gente precisa ter muita calma, né, nessa hora, eu costumo dizer, e deixar o tempo passar. Esperar um pouquinho, deixar as coisas entrarem no lugar, interiorizar, né, esse momento que a gente está vivendo, para depois começar a entender o que está acontecendo, né, o que a gente deve fazer. E foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu descobri o meu câncer, eu fiquei chocada. Por uns 2, 3 dias eu me recolhi dentro da minha casa, apenas com os meus filhos, né, que são os meus companheiros, e fiquei ali, imaginando como que eu iria passar por toda essa situação. E a gente tem hoje vários exemplos de pessoas inspiradoras que enfrentaram dilemas parecidos, dilemas semelhantes, que acreditaram, que superaram. Foi o teu caso. Tu Isso. Descobriu que estavas com câncer de mama, fez o tratamento. Como é que tu tá hoje? Hoje, graças a Deus, eu digo sempre curada, né? A gente tem que sempre acompanhar quem passou por um câncer, seja ele qual for, precisa ter um acompanhamento médico, né? Fazer todos os exames, a gente tem os exames periódicos. Exato. E a gente precisa acompanhar. Mas dentro daquilo que é possível hoje, graças a Deus, estou muito bem. Gi, a ciência ela está evoluída. E a gente tem batido muito, eu especialmente, eu levo, essa é uma bandeira minha particular, da gente investir na prevenção. Isso para qualquer problema de saúde. Tu achas que a prevenção ela é o caminho da gente se... Talvez tu não vai evitar uma doença, mas tu vai descobrir com antecedência o que vai facilitar um diagnóstico e um tratamento. Com certeza, a gente deve estar sempre se cuidando, né, Cris? Se amando muito e principalmente conhecendo o nosso próprio corpo. Porque qualquer carocinho, qualquer coisa diferente que aconteça ali, você precisa investigar, precisa ir atrás e entender o que está acontecendo. Você precisa se prevenir para que depois não aconteça coisas piores, né? Eu, graças a Deus, consegui descobrir o meu câncer ainda no início, então foi possível fazer todo o tratamento, precisei fazer a retirada da mama, sim, mas consegui me recuperar da melhor forma possível. E eu costumo dizer, Cris, que tudo aquilo que a gente não coloca para fora, o nosso corpo coloca. Então, todas as nossas angústias, nossos sentimentos, a raiva que a gente sente, ele acaba transbordando de alguma forma e geralmente vem em forma de doenças. Então, a gente precisa se prevenir também dessa forma, cuidar o que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo, olhar para nós mesmos, para os nossos sentimentos.
Gi, quando tu, com 3 filhos, por óbvio, quando tu descobre um diagnóstico assim tão chocante, tão avassalador, como eu sempre digo, a primeira coisa, a gente pensa nos filhos. Com certeza. E a gente pensa, eu preciso estar aqui, eu preciso mais tempo, eu preciso cuidar deles, eu tenho uma missão, que antes da minha missão como pessoa, é minha missão também cuidar dos filhos. Tu chegou a pensar, o que vai acontecer se eu não estiver aqui? Com certeza. Acho que a primeira coisa das mães, né, é pensar nos filhos. A gente diz assim, pensa sempre em você primeiro. Mas mãe que é mãe sabe que primeiro a gente pensa nos filhos. E eu tinha meus filhos ainda bem pequenos, a mais velha tinha apenas 12 anos na época. E eu Todos crianças, todos né? pequenos, né, bem pequenos. E ela que vivenciou mais esse momento comigo, que ela era quem entendia o que estava acontecendo, eu percebi que para ela foi uma carga muito pesada, sabe, Cris? Então, eu tentava nunca chorar na frente deles, nunca colocar aquilo que eu realmente sentia. Eles diziam, mãe, tu tá bem? Sim, filha, eu tô bem. E eu lembro que na época o meu pequenininho, ele tinha 7 anos, 6, 7 anos, e ele dormia comigo ainda naquela época, né? A mãe sozinha, né? Então os filhos estão sempre ao redor. E aí eu precisei pedir para ele sair do quarto, porque as quimioterapias que eu fazia, elas eram muito fortes. E não era bom ter ninguém ali, porque podia prejudicar ele também, sabe? Então foram momentos assim de muitas mudanças, de muitas dificuldades. E o principal mesmo era... nem que eles entendessem, mas que eles não vivessem aquilo, sabe? Eu tentava sempre dizer que eu estava bem para que eles não sofressem, né? Para proteger. Exatamente, uma forma de proteção. Para que eles passassem por isso, mas que não vissem isso como se a mãe fosse morrer, alguma coisa assim, sabe? Até porque a imagem que a gente tem que deixar para os filhos é a imagem da gente com bem, né? Exatamente. Gi, tu conseguiu transformar esse problema em um exemplo de vida e talvez uma perspectiva de vida diferente, porque tu também trilhou um caminho diferente, com um propósito diferente, em ajudar especialmente as mulheres. Isso. O que acontece? Ajudar as mulheres a efetivamente consolidarem o seu papel, o seu potencial. Como que foi esse processo para chegar hoje até a treinadora emocional que é a Gisele Caleff? Então, Cris, quando eu descobri o câncer, em 2018 eu tinha feito o curso de inteligência emocional e comecei a buscar coisas sobre o desenvolvimento humano. Eu ainda não sabia como aquilo ia ser útil na minha vida. Mas eu fiz curso de coach e eu quis já começar a trabalhar. E na época eu abri o meu consultório, eu atendia as mulheres, eu dava palestras e eu falava dessa questão de que tudo aquilo que a gente não coloca para fora acaba nos adoecendo. E quando eu descobri o câncer, eu me senti perdida. Eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu não coloquei para fora? Exatamente. Como que eu vou ensinar as pessoas a elas não ficarem doentes se eu fiquei doente? E aquilo ficou martelando na minha cabeça por alguns dias. Até que uma pessoa veio e me disse assim, e depois que você passar por isso, quantas pessoas você vai poder ajudar? Porque a gente sabe que só quem vivenciou as coisas é que tem propriedade para falar do assunto, né, Cris? Então, eu tinha passado algum tempo atrás, em 2017, por perdas bem ruins, assim, sabe? Eu tive a minha mãe, que morreu de câncer no pulmão, e logo depois, dali uns 7 meses, morreu a minha Dinda, que era a minha segunda mãe. E como nós, mulheres, queremos sempre ser fortes, eu lembro que me diziam assim, não chora porque tu tem que ser o apoio do teu pai, tu tem que ser o apoio do teu irmão, tu tem que ser o apoio dos teus filhos, tu tem que, cuidar da tua família. Mas às vezes a gente precisa colocar para fora sim, porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. E eu acabei descobrindo que eu tinha guardado tudo aquilo dentro de mim. E como eu não coloquei para fora, o câncer veio para me mostrar o que estava me machucando.
E eu precisei, eu digo que depois do câncer eu renasci, né, Cris? Porque foi realmente um momento que eu precisei parar, olhar tudo que eu estava fazendo e acertar, ajustar os pontos. E como essa pessoa me falou tudo isso, o que eu poderia fazer depois que eu passasse por isso, eu decidi que eu ia enfrentar o câncer de uma forma diferente. Como eu vi a minha mãe sofrendo muito, eu disse, não, eu vou provar para as pessoas que a gente pode se curar sim, que a gente precisa fazer a coisa certa, precisa estar olhando para nós, né, nos amando, porque eu amava a minha forma física, eu digo hoje, né, eu amava a Gisele que era a casca, hoje eu me amo por dentro, por quem eu sou. E foi o câncer que me trouxe novas oportunidades, novas visões de vida, né? É realmente você sair fora da caixa e olhar as coisas de forma diferente. E eu utilizei muito a inteligência emocional, o desenvolvimento humano e tudo aquilo que eu vivenciava no meu dia a dia. Eu ficava muito ruim quando eu fazia as quimioterapias. Eu ficava 2, 3 dias trancada na minha casa, porque eu não podia receber visitas, nada. Mas quando eu começava a melhorar, eu saía. Eu ia em festas, eu usava peruca. Depois de um tempo, nem peruca não usava mais. Eu acabei assumindo a minha careca. E eu ia para os lugares assim, sem ter vergonha, sabe? Cuidando de mim mesma. Eu aprendi a cuidar de mim e me gostar do jeito que eu era. Claro que teve toda aquela fase, né, de perder o cabelo. Eu lembro que o meu filho, ele era pequenininho e ele foi comigo para cortar o cabelo. E quando eu cheguei em casa, as meninas riram, né? Mãe, tu ficou engraçada. E ele disse, mãe, você continua linda. Eu lembro disso até hoje, sabe? Teve um dia também que eu me olhei no espelho e eu não reconhecia aquela pessoa que eu estava vendo no espelho. Aquele dia eu chamei o meu pai e pedi para que tirassem todos os espelhos da minha casa e acabou ficando só um espelho pequenininho no banheiro, né? E eu passava lá e não olhava para o espelho, porque eu não queria ver aquilo. Foi assim, um momento mais difícil mesmo, sabe? De eu me olhar no espelho e não me reconhecer, de não saber mais quem eu era. E foi a partir de então que eu comecei a reconstruir uma nova Gisele, a colocar em prática aquilo que eu havia aprendido. E depois que eu fui passando, o tempo foi passando, eu fui superando tudo isso, eu precisei retirar a mama também. Retirei, me curei. E em 2021, eu fui fazer um treinamento com o Matheus Ortigara, que é meu parceiro hoje, meu sócio aí no DM. E ele disse assim, eu falei para ele desse projeto que eu tinha. No início, a gente pensou em trabalhar com todas as pessoas. Porque não é só as mulheres, os homens também passam por momentos de dificuldade. Mas como eu tenho um carisma melhor com as mulheres, a gente decidiu fazer só para as mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela cuida de todo mundo, mas ela esquece de cuidar dela mesma. Ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, da família, do pai, da mãe, e ela não para olhar para dentro de si. E a gente precisa ter esse momento de parar e olhar fora da caixa, olhar aquilo que nós estamos fazendo por nós mesmos, porque nós sim somos muito fortes, mas como nós somos fortes para superar os desafios do dia a dia, nós também somos fortes para conquistar todos os nossos sonhos. E é isso que a gente está vendo hoje, né? Várias mulheres indo atrás daquilo que elas querem. E eu acho que é exatamente isso, a nossa essência é você ir em busca daquilo que você sonha. Esse movimento não é uma emancipação, não é nada disso, porque a gente já superou isso. Mas esse movimento por estar à frente das coisas, conquistar os espaços, ser protagonista, né, Gisele? Eu acho que isso está muito forte. E eu acho que é a vez das mulheres estarem nessa caminhada. Por óbvio, como tu mesmo falou, tu enfrentou nessa tua jornada muitas dificuldades. E se olhar e acreditar na sua potencialidade pode ser um grande conselho. Mas hoje, de maneira muito prática, assim, um exercício, Gisele, porque tu é treinadora emocional hoje, como é que eu posso fazer? Eu tô naquele momento, assim, de um momento ruim, uma fase que não tá legal, eu não tô me gostando fisicamente, muito menos
espiritualmente. O que eu posso tentar fazer na prática para talvez vencer isso? Eu quero um exercício, assim, que toda mulher que está nos acompanhando, que está assistindo, e os homens também, que nos assistem, o que eles podem fazer? Então, quando a gente não está contente com aquilo que a gente está vendo, a gente precisa mudar, né, Cris? E o que é que eu preciso mudar? Você que está aí, o que será que está dificultando o teu dia a dia? De que forma você precisa mudar? Talvez, se você está se olhando no espelho e não está se gostando, o que está errado? Vamos fazer uma coisa diferente? Às vezes, mudando pequenos hábitos no nosso dia a dia, Cris, a gente consegue ter grandes resultados. E a inteligência emocional, ela vem exatamente para isso. É para você parar e olhar o que você está fazendo. Porque a gente costuma ter um desafio e já reagir àquilo que está acontecendo. A gente não tenta olhar de fora e tentar fazer de uma forma diferente. Então, até nos ambientes, né? A gente costuma dizer que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, cuide dos ambientes que você está frequentando. Cuide até os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos são os nossos maiores sabotadores. Então, a gente precisa cuidar a nossa energia, cuidar os nossos pensamentos, cuidar tudo aquilo que está em nossa volta. E quando nós começamos a mudar, quando nós nos sentimos bem, quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente acaba influenciando as pessoas que estão ao nosso redor também. Então, não tenha dizer assim, faça esse exercício que vai dar certo para você. Pode ser que para a Cris seja um exercício, para mim seja outra coisa, para você seja outra coisa. Mas para um momento e olha para dentro de você. O que está dificultando o teu dia a dia? Como você pode mudar isso? Aquela questão também do sucesso, né? Como eu vou alcançar o sucesso? Talvez a gente tenha mil estimativas, 1000 possibilidades, mas se a gente não traçar uma, é difícil, né? A gente tem que traçar uma linha. Bom, eu quero conquistar o sucesso fazendo o Inspire-se, por exemplo. Então eu tenho que dedicar minha energia para fazer, para conversar com as pessoas, para contar histórias. Eu acho que isso também é um segredo, além da reflexão, do que, como que a gente está, quem que está do nosso lado, quem são as pessoas que convivem conosco, o traçar metas também é significativo. Com certeza, né? Se a gente não tem sonhos, a gente não tem por que viver, né, Cris? Então, o quanto é importante você traçar objetivos e você ir atrás desses objetivos. Não precisa ser uma coisa exuberante, uma coisa muito grande. Porque quando a gente traça sonhos que são muito grandes, às vezes a gente não consegue chegar lá porque a gente desiste na metade do caminho, né? Parecem inalcançáveis. Exatamente. Então a gente precisa fazer coisas que a gente possa realizar no nosso dia a dia. Todos os dias um pouquinho. Eu digo que o DM é o meu filho, né? Eu fui criando ele aos pouquinhos e hoje ele já vai aí para a 3ª edição. Então, são coisas que demoram muito tempo, são passos de formiga, como a gente costuma dizer. E também depende muito do que é o sucesso para você. Por quê? Hoje eu sinto que as pessoas veem como sucesso, Cris, quem tem uma casa linda, maravilhosa, quem tem o carro do ano, enfim, quem faz viagens, quem faz isso, quem faz aquilo. Isso é bom? Sim, é muito bom. Mas a gente precisa lembrar que no nosso dia a dia, para mim ter sucesso, pode ser o meu filho estar bem de saúde, ou pode ser eu me curar de um câncer. Então depende muito do que é o sucesso para a pessoa. Mas a pessoa precisa saber o que é realmente o sucesso para ela. Então, depois que ela descobrir isso, depois que ela olhar para a essência dela, ela vai descobrir qual é o sucesso dela e se ela está no caminho, trilhando para ir para aquele sucesso ou não, né? Eu brinco muito nos meus treinamentos porque todo mundo pensa, porque ela vai falar de uma casa nova, de uma mansão. Não, gente. Para mim, o sucesso é poder chegar em casa e, às vezes, eu chego em casa muito tarde e os meus filhos já estão dormindo. E eu vou no quarto deles, mesmo com eles dormindo, e eu dou um beijo em cada um. Mesmo sem eles saber. Mas aquilo, para mim, é o sucesso. É eu poder chegar em casa e ver que eles estão tranquilos, sabe? Que eles estão saudáveis, seguros. Exatamente. Então, são pouquíssimas coisas do nosso dia a dia que às vezes a gente não dá valor.
Mas eu digo assim, que o sucesso é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, comece a prestar atenção na tua vida. Quando o dinheiro não comprar aquilo de bom que você tem e você estiver vivendo um momento feliz, pode estar ali a essência do teu sucesso. Gi, para a gente estar finalizando o nosso bate-papo, qual é a mensagem que você deixa para as pessoas como uma inspiração? Então, eu acho que nós mulheres precisamos parar e olhar para nós mesmas. Precisamos nos cuidar, sim. Precisamos nos amar. Quando eu comecei o meu processo, para mim, me amar em primeiro lugar, eu me achava uma pessoa egoísta. E não é isso. Eu entendi que quando a gente se ama de verdade, a gente acaba ajudando as pessoas que estão à nossa volta. Acaba mudando muitas vezes o rumo da nossa vida, assim como aconteceu comigo. Então, a gente precisa olhar para nós, saber ter a autorresponsabilidade de saber aquilo que a gente quer, tanto nos erros quanto nos acertos. Ser autorresponsável e cuidar, trilhar um caminho para que aquilo que você sonha aconteça da melhor forma possível. Mesmo que demore anos, o segredo é não desistir. Você precisa persistir naquilo. A gente vai cair, vai cair várias vezes e vai precisar levantar de novo. Muita gente vai se afastar de nós, porque quando a gente começa um processo, às vezes a gente precisa deixar algumas pessoas pelo caminho, mas não desista. Isso também é um processo? Exatamente. Mas nunca desista dos teus sonhos. Vai em busca daquilo que você sonha. E, principal, né? Seja feliz, sem se importar com o que o outro pensa ou com o que o outro vai dizer. Ser feliz é estar feliz com você mesmo. Acho que esse é o principal, né? Eu digo sempre nos cursos, né? Nos treinamentos que eu faço, que tudo que você precisa está bem aí, dentro de você. Então, olhe para dentro de você, que com certeza você vai encontrar o que você precisa ali. Muito bem, Gi, quero te agradecer por ter batido esse papo, por ter compartilhado um pouquinho dessa história de vida tão bonita e desse conselho tão especial que tu trouxeste para nós hoje. E eu espero que o exemplo da Gisele possa te inspirar a olhar um pouquinho mais, de uma maneira mais carinhosa para dentro de ti, que a gente precisa todos os dias disso. Fazer uma autorreflexão e perceber que a gente é boa, é bom, sim, o suficiente e também pode ser melhor cada vez mais. Tchau. Isso.